Amém, graças a Deus. Já desejo cumprimentar todos os amados irmãos com a graça e a paz do Senhor, né? Louvamos a Deus por essa rica e abençoada oportunidade de estarmos aqui mais uma vez na Rádio Imprensa FM para falarmos mais uma vez a respeito da palavra de Deus, né? Falarmos a respeito do amor de Deus, né? Nós temos trazido aqui temas acerca das Escrituras de suma importância, né, para os nossos dias, tanto para os amados irmãos e as pessoas também que não são evangélicas, né? Podemos dizer assim, não são cristãs. Não gosto muito de usar esse termo evangélica, porque hoje esse termo evangélico está banalizado, mas nós gostamos de dizer os amados irmãos, os cristãos, né? Muito bem, antes de nós iniciarmos aqui com a ministração dessa noite, eu desejo cumprimentar a todos, né, os amados irmãos que estão aqui assistindo a nossa live. Graça e paz a todos, né, que o Senhor continue abençoando a vida de vocês, né, todos os amados irmãos, né, nossa querida cunhada Edileuza Santos, podemos dizer assim, o Eduardo Ventura, né, todo esse pessoal que está aí, né, também nos cumprimentando com a graça e a paz do Senhor, que o Senhor continue abençoando a vida de todos os nossos amados irmãos. Para quem está entrando agora na live, teve o sorteio aqui, né? E a sorteada foi a Inayara, né? Que Deus continue abençoando a Inayara e toda a sua família, né? Mas você que não ganhou hoje, não tem motivo para você ficar triste, porque com certeza, né? Assim, se o Senhor permitir, nós estaremos fazendo um próximo sorteio, né? Não vamos aqui prometer, não é isso, pastor? Igual. Certo. Né? Então nós vamos, com a graça de Deus, estaremos sorteando aqui mais brindes para você, tá certo? Então está conosco também o nosso querido irmão Marcos Vinícius, né? Está dizendo a paz do Senhor. A Josimere também está dando a paz do Senhor. Deus abençoe, graça e paz a todos. Muito obrigada pela audiência de vocês, né? Meu querido cunhado Eduardo Ventura, Deus abençoe sua vida, meu querido. Que Deus continue abençoando você, a Edileuza Santos, toda essa família que amamos, linda e maravilhosa. Mas vamos agora à palavra de Deus, né? Nós estamos trazendo sempre alguns temas, e o pastor Edivan trouxe um tema aqui a respeito do aborto. E nós vamos trazer um estudo hoje. Nós gostamos de trazer estudo, né? Não apenas assim uma saudação, porque nós temos, graças a Deus, para a glória do Pai, temos quase 1 hora para pregarmos a palavra de Deus. E isso é importante, porque a prioridade deve ser dada às Escrituras. Então nós vamos falar aqui hoje sobre os usos e costumes à luz da Bíblia. Às vezes alguém pode dizer, mas por quê? Fica até um pouco constrangedor para mim, como mulher, falar a respeito desse assunto, pelo seguinte, porque eu uso maquiagem, eu uso adereços, né? E aí a pessoa pode dizer, não, mas você usa, você vai defender, né? Mas nós vamos falar aqui à luz da Bíblia. Não estou falando aqui porque eu uso ou deixei de usar, mas eu quero falar a respeito à luz das Escrituras. Então, o pastor Edivan já deixou aí uma enquete para a semana. Nós vamos ver aí como é que nós fazemos no nosso Facebook para você votar, né? E vamos estar falando a respeito dos usos e costumes à luz da Bíblia. E o texto que nós vamos ler se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Nós vamos ler essa versão Almeida Revista e Corrigida, e depois leremos na NVT. Também está conosco a nossa querida irmã Nazara Araújo, né? Lá de João Pessoa, irmã Nazara Araújo, e também o nosso querido irmão José Bonifácio. Que Deus continue abençoando. E a Edileuza Santos, a Drica Arthur também está conosco. Deus abençoe sua vida, minha querida. E a Edileuza disse uma palavra aqui maravilhosa, uma frase
que eu me sinto muito alegre. Olha o que ela disse: também amamos muito vocês. Muito obrigada, minha querida. Deus continue te abençoando grandemente. Vamos lá, a palavra de Deus. O tempo já está correndo. 1 Tessalonicenses 5:21, na Almeida, revista e corrigida, diz o seguinte, a palavra de Deus: julgai todas as coisas e retende o que é bom. Nós lemos esse versículo na Almeida, revista e corrigida. Nós vamos ler agora na NVT, certo? Mas ponham à prova tudo o que é dito e fique com o que é bom. Mas, pastor, o que esses versículos têm a ver com o tema da mensagem, usos e costumes à luz da Bíblia? O que é que nós queremos dizer aqui com esse versículo que nós colocamos aqui? As demais referências virão conforme iremos pregando a palavra de Deus. Mas conforme aqui nós lemos, o nosso objetivo com esse versículo-chave, a leitura principal, é dizer que nós devemos ouvir as coisas, nós devemos colocar todas as coisas à prova, provar o que é dito. Não é porque você está numa denominação, numa igreja, que você não vai analisar o que o seu pastor, o que o seu líder, o que o dirigente, o que a pessoa que está pregando ali naquele momento, trazendo o sermão, se ela está falando mesmo de acordo com a Bíblia. Não é porque você pertença a uma igreja que você não vai analisar. É isso que nós queremos trazer com este versículo. Colocar à prova tudo que é dito. Você vai lá na Igreja Apostólica Poder da Fé. Você vai levar a sua Bíblia. E quando o pastor Edivan, pastor Elisângela estiver ministrando a palavra de Deus, ensinando você, o seu dever como cristão, como pessoa que está lá, não crente também, para ouvir a palavra, o seu dever é analisar nas Escrituras. E você vai ver se realmente eu, pastor Edivan, ou os demais pregadores estão falando de acordo com as Escrituras. Não é tudo que sai nos púlpitos que nós devemos acatar, mas nós devemos ali conferir, colocar à prova o que é dito e ficar com o que é bom. Porque o apóstolo Paulo disse isso, que os irmãos deveriam colocar à prova tudo o que é dito e ficar com o que é bom. Por que ele disse isso? Porque o Espírito Santo já havia mostrado ali na inspiração das Escrituras ao apóstolo Paulo que isso iria acontecer. Que muitas pessoas iriam chegar num local e iriam pregar coisas que não estão nas Escrituras ou distorcer os textos. Nós temos que ter bastante cuidado com isso. Então vamos lá à introdução. Expliquei assim rapidamente a respeito do nosso versículo-chave, né? Mas ponham à prova tudo que é dito e fiquem com o que é bom. O que é bom? A palavra de Deus. A palavra genuinamente, verdadeiramente pregada. Nós temos que analisar os contextos bíblicos, temos que analisar a época, tudo como está escrito a palavra de Deus, devemos analisar, né? Também está conosco aqui a Adriana Souza. Boa noite, minha querida. Deus abençoe e obrigada pela audiência. Então, o tema da nossa mensagem de hoje é os usos e costumes à luz da Bíblia. A nossa a introdução do nosso estudo diz o seguinte: o presente estudo tem por objetivo analisar brevemente algumas regras de comportamento estabelecidas por igrejas evangélicas brasileiras, tais como os chamados e conhecidos usos e costumes. São muitas vezes postos de modo abrupto. O que quer dizer isso? Ou seja, de modo repentino, sem explicação bíblica, mesmo sabendo-se que o embasamento bíblico deve ser indispensável à conduta do cristão. Olha que coisa maravilhosa de nós entendermos aqui. Muitas vezes, quando uma pessoa se converte em um ambiente ali, o chamado começou a seguir a Cristo, e as pessoas já chegam para aquelas pessoas e dizem: olha,
essa maquiagem que você está usando, isso você não pode continuar usando maquiagem. Você não pode continuar usando brincos ou calça, porque essas práticas vão levar você à condenação eterna. E aí as pessoas de imediato já entram nessa onda sem nem analisar o que a palavra de Deus realmente diz. E nós vemos aqui na introdução do estudo que nós estamos dando, dizendo o seguinte, que os tais usos e costumes são muitas vezes postos de modo abrupto, ou seja, de modo repentino, sem a explicação bíblica, mesmo sabendo que o embasamento bíblico é indispensável na conduta cristã. É indispensável na conduta cristã nós seguirmos os parâmetros bíblicos para entendermos, conduzirmos a nossa vida diante de Deus. Também está conosco nosso querido amado, o irmão Toninho Pincelli, também ali de São Paulo. Vai aqui o abraço dos pastores Edivan e Elisângela para o irmão Toninho Pincelli e toda a sua família. Então nós sabemos que não é chegar assim e eu já querer impor como eu sou, da forma que eu me visto, querendo já impor às pessoas. As coisas não funcionam dessa maneira. A verdadeira conversão, ela vem pelo convencimento do Espírito Santo. Não sou eu que posso convencer alguém a se converter. Não sou eu que posso dizer a alguém o que ela deve usar e deixar de usar. Então nós vemos aqui o seguinte, em 2 Timóteo 3, do 14 ao 17, nós vemos aqui algumas instruções, podemos dizer assim, do apóstolo Paulo a Timóteo. Na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17, diz o seguinte: você, porém, deve permanecer fiel àquilo que foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras e que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar, capacitar seu povo para toda boa obra. Olha como devemos conduzir a nossa vida cristã, a nossa conduta, sabendo que fomos convencidos pelo Espírito Santo, que as Escrituras são inspiradas por Deus. E aí, continuando, vamos ver o que diz mais. Entretanto, a conduta do fiel muitas vezes é regulada pelos usos e costumes. Nós sabemos que a conduta do cristão, ela deve ser conduzida pelos versículos que eu falei de 2 Timóteo, aonde o apóstolo Paulo dá instruções para que Timóteo venha crescer na graça, no conhecimento, através do ensinamento das Escrituras. Nós vemos que o apóstolo Paulo, nesses versículos, ele traz para Timóteo ali tudo que a palavra de Deus tem para o nosso crescimento espiritual. A nossa vida deve ser guiada unicamente pela palavra de Deus. Entretanto, a conduta do fiel muitas vezes é regulada pelos usos e costumes, estabelecidos pela tradição denominacional e não pela Bíblia. Muitas vezes os usos e costumes são colocados, não, porque a tradução da minha... A tradição da minha igreja, ela diz que a mulher deve vestir assim. Ela diz que o homem deve usar tal vestimento. Nós estamos falando aqui a respeito das mulheres, mas também cabe para os homens também. Então, nós vemos aqui que muitas vezes, não, pela tradição denominacional da minha igreja, nós vamos conduzir as pessoas com os usos e costumes.
e não pela Bíblia. E isso é um equívoco muito grande, visto que esta análise objetiva, a ser clara, precisa e concisa. Essa análise, ela é clara, precisa e concisa. Abordar-se-á apenas a controvérsia em torno do uso de joias e da submissão aos líderes das igrejas. Nós vamos aqui abordar, vamos falar apenas da contradição, né, a controvérsia nesses termos sobre usos e costumes. Peço-vos que não tenham medo de abrir as escrituras. E esse é um pedido meu, tá? Que eu anotei no estudo. Mas eu peço aos amados irmãos e amigos que não tenham medo de maneira nenhuma de pegar as escrituras e abrir a palavra de Deus. Ah, mas a pastora está dizendo aqui o que ela quer dizer. Não. Eu vou passar para vocês referências bíblicas e quero dizer para você, meu prezado irmão, minha prezada irmã, que você não tenha medo de maneira nenhuma de abrir a sua Bíblia. Faça uso dela, pegue ela aí na sua casa. Se você não tiver tempo, anote. E depois você senta, lê as referências, medita, pedindo assim a iluminação do Espírito Santo, porque Ele é quem vai te iluminar. E também não peço aqui que as pessoas aceitem o que eu vou pregar. Não, falando a respeito dos irmãos de outras denominações que usam usos e costumes. Não estou dizendo aqui que você vai aceitar o que eu estou pregando, mas eu quero dizer para você que você leia as escrituras, que você analise os textos bíblicos, que você peça a iluminação, a orientação ao professor Espírito Santo. Você não está obrigado a cumprir o que eu vou dizer. Isso vai ficar com você e com o Espírito Santo. Então nós vemos aqui, também peço que não tenham medo de abrir as escrituras, não rejeitem e nem aceitem o que será apresentado, sem conferir na Bíblia as referências citadas. Nenhum pregador pode impor que aquilo que ele pregue, alguém venha praticar. Essa obra não está conosco. Nós somos apenas pregadores do Evangelho. Não pedimos que as pessoas aceitem o que pregamos, não pedimos também que as pessoas rejeitem, mas pedimos sim que as pessoas abram as escrituras e confiram tudo que é falado aqui. Principalmente nesse programa, o programa Voz Apostólica. Nós somos sinceros e gostamos de dizer às pessoas: abra a Bíblia. Pode abrir a Bíblia sem medo de ser feliz no ditado popular. Pode abrir a Bíblia, pode folheá-la, vá pesquisar, porque nós só falamos aqui aquilo que nós temos certeza à luz das Escrituras. Amém? Que Deus abençoe. Também está conosco Edivaldo Alves, nossa querida irmã Gil Pires, né, também está conosco lá do Saborear Café. Deus continue abençoando. Então vamos aqui. Com a Bíblia fechada, nós pedimos que as pessoas venham conferir na Bíblia as referências citadas. Com a Bíblia fechada, abraçar uma ideia é cegueira. Rejeitá-la é orgulho. Olha que frase maravilhosa. Abraçar com a Bíblia fechada, abraçar uma ideia que alguém impõe a você, se torna uma cegueira. Rejeitá-la é um orgulho. A ordem bíblica é observar tudo e reter o que é bom. 1 Tessalonicenses 5:21 foi a leitura bíblica. Agora vamos lá. Primeiro ponto, uso de joias nas escrituras. A palavra de Deus fala sobre isso, sobre o uso de joias nas escrituras. A palavra de Deus condena alguém que usa joias. A palavra de Deus é a favor? Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Vamos analisar do Novo Testamento para o Antigo Testamento. O que há sobre joias nos textos preferidos daqueles que são contrários ao seu uso. Não vou usar aqui nenhum texto ao meu favor nessa noite. Eu vou usar as Escrituras e vou fazer uma refutação. Vou usar os textos daquelas pessoas que pregam ao contrário desses usos. Vou pegar os versículos que as pessoas usam, por exemplo,
Não pode usar joias. A Bíblia condena. Estou dando um exemplo aqui. Aí a pessoa vai lá, abre um versículo da Bíblia e diz, ó, aqui o que está dizendo, a Bíblia condena que a mulher use joias. Estão entendendo? Eu vou usar esses textos que as pessoas usam para condenar o uso de joias. E vou trazer a explicação de acordo com as Escrituras. Então, nós vamos iniciar do Novo Testamento. Vamos começar um pouco ao contrário hoje. Vamos iniciar do Novo Testamento para o Antigo Testamento. Não importa se não der tempo eu terminar hoje. Não temos pressa. O importante é que você entenda. Quando der a hora que eu paro e nós continuamos semana que vem. Gosto de falar bem tranquilamente para que não fique dúvida na sua mente, tá certo? Então, no primeiro ponto, uso de joias nas Escrituras. Nós vamos analisar do Novo Testamento para o Antigo. Letra A, as joias e o Novo Testamento. Um texto muito usado para proibir as joias é em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo de número 3 e o versículo de número 3. Texto muito usado para proibir as joias. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo de número 3, que diz o seguinte: não se preocupem com a beleza exterior, obtida com penteados extravagantes, joias caras e roupas bonitas. Vamos ver o que significa esse versículo. Lerei novamente para que você possa entender. Estou lendo na NVT. Talvez alguém que esteja usando a Almeida, revista corrigida, esteja um pouco diferente. Mas estamos usando a nova versão transformadora. Diz o seguinte, 1 de Pedro 3 e versículo 3. Não se preocupem com a beleza exterior, obtida com penteados extravagantes, joias caras, roupas bonitas. Olhando com mais atenção, nós vemos que a ênfase do apóstolo é na prioridade dos valores espirituais, da submissão da mulher. Quando nós vemos esse versículo, alguns versículos anteriores que nós vamos ler para você, o apóstolo Paulo está aqui falando a respeito dos valores espirituais. Ele está falando da submissão da mulher. E aí nós vamos ler anteriormente 2 versículos. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo de número 1, versículo de número 2. Da mesma forma, vocês, esposas, sujeitem-se à autoridade do seu marido. Assim, mesmo que ele se recuse a obedecer a palavra, será conquistado por sua conduta, sem palavra alguma, mas por observar seu modo de viver puro e reverente. Basta nós lermos as Escrituras. Qual o sentido desse texto? Porque o apóstolo Pedro escreveu. As pessoas pegam o versículo de número 3 isolado e querem aplicar a vida das pessoas para proibir o uso de joias, de roupas. Não, não é isso que o apóstolo Pedro está dizendo. Ele está dizendo que a mulher deve ser sujeita à autoridade do marido. Que ela deve, mesmo que o marido, o que é isso? Mesmo que ele recuse a obedecer a palavra, o que é isso? Mesmo aquele marido, mesmo que sendo uma mulher cristã, e o marido não seja cristão, não seja seguidor de Cristo, ele vai ser conquistado pela conduta da sua mulher. E a Bíblia diz que será conquistado por sua conduta, o que é isso? Seu testemunho, sem palavra alguma. Em outra tradução está dizendo para que você ganhe o seu marido, na Almeida, revista corrigida, para que ganhe o marido sem palavras. É isso que quer dizer. Pelo testemunho da esposa crente, o marido, ele vai ser ganho porque ele vai ver ali a conduta da sua esposa. Ele vai ver, observar a sua esposa que agora é cristã,
que ela mudou, o seu caráter mudou, a sua vida mudou. Aquela mulher que queria passar por cima das ordens do seu marido, que queria ser mandona, mandar na casa, ser a super mulher, ela agora, depois que ela é cristã, o seu comportamento mudou. Ela agora, ela é uma pessoa que tem um viver puro, reverente, obediente à palavra de Deus. Ela não é aquela mulher que quer ser o cabeça da casa. Olha aí o que o texto diz. Em momento algum, o apóstolo Pedro, ele disse que é proibido a mulher usar brincos, joias. Mas aí no versículo 3, olha o que ele diz. Não se preocupe com a beleza exterior, obtida com penteados extravagantes. Aqui ele está falando do exagero, da arrogância. E aí ele diz, joias caras e roupas bonitas. Não é que é pecado você usar uma roupa bonita? Não é que é pecado você fazer um penteado no seu cabelo? Não é que é pecado o seu cabelo, você ainda é uma mulher nova, e o seu cabelo, como o meu, sempre sai uns fiozinhos brancos. E não é pecado você pintar o seu cabelo. Não é pecado você usar uma maquiagem, passar um pozinho no rosto. Não é isso que o apóstolo Pedro está falando. Aqui ele está falando, nós estamos no assunto de joias. Ele não quer dizer que é pecado a mulher usar uma joia, mas ele está falando aqui de exagero. E no texto, no início, no versículo 1 e 2, nós explicamos porque o apóstolo Pedro chegou à conclusão no versículo 3. Porque ele diz que a mulher agora que é cristã, ela não é como a mulher antes que não conhecia o evangelho, não conhecia a palavra de Deus. A mulher, ela é moldada pelo Espírito Santo. Há uma mudança na sua vida, há uma transformação. Aquela mulher que não é sujeita ao seu marido antes, que não era, agora que ela é cristã, a sua vida mudou. A sua conduta, a sua postura como mulher cristã. Olha que coisa maravilhosa. Basta nós lermos a palavra de Deus que ela por si mesma se interpreta. Não preciso aqui ler e interpretar ao meu bel prazer o que eu quero dizer. Então, anote as referências. E aí nós vemos depois desses versículos, ele não está proibindo as joias, mas dizendo que o que deve ser notado é a beleza interior. Como é lindo estudar a palavra de Deus. Como é maravilhoso nós meditarmos nas Escrituras. Boa noite, Luzineide. Deus abençoe. Obrigada pela audiência, minha querida. Então, nós vemos aqui no versículo 4. Vamos para o versículo 4 do mesmo capítulo de 1 de Pedro 3. Vamos para o versículo 4. Olha o que diz. Em vez disso, vistam-se com a beleza que vem de dentro e que não desaparece. A beleza de um espírito amável, sereno, e aí tem uma vírgula. Olha o que ele diz. Tão precioso para Deus. Olha a conduta da mulher cristã aqui. Em vez disso, vista-se com a beleza. Ele faz uma comparação. Ele faz uma comparação. Ele diz que a beleza da mulher cristã deve estar no seu interior. Ela deve ser simples, humilde. Mesmo que a mulher cristã esteja vestindo uma roupa cara, mesmo que a mulher cristã esteja usando uma joia de grande valor, ela nunca vai deixar de ser a mulher humilde, simples, amável e serena, como diz as Escrituras. Não é a aparência que muda a pessoa. Não é o que alguém venha usar que possa mudar ela, porque ela é uma cristã. Então não é um brinco de ouro que alguém venha usar que vai afastar ela de Deus. Não é um brinco de ouro, uma corrente, que vai tirar ela da presença de Deus. Nós sabemos que a salvação não vem por essas coisas. A salvação não vem pelos usos e costumes. E aí nós vemos que o apóstolo Pedro diz, em vez disso, vistam-se com a beleza que vem de dentro, que não desaparece. A beleza que vem de dentro, ela não desaparece.
o espírito amável, sereno, que é precioso para Deus. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Também está conosco nosso querido irmão Leonardo Moraes, né? Deus continue abençoando, meu querido, você, toda a sua família, né? Esse homem de Deus, que Deus continue abençoando a sua casa e a sua família. Muito obrigada pela audiência. E aí nós vemos que é como se hoje disséssemos a uma noiva. Vamos dar um exemplo aqui. É como se hoje disséssemos a uma noiva bem vestida que a sua pureza e beleza esteja no seu coração e não na brancura e adornos do seu vestido. É um exemplo que nós podemos citar aqui. Nós podemos chegar, é como o apóstolo Pedro está falando aqui, dizendo a mesma coisa que dizer que uma noiva, ela pode estar bela, pura, com a pureza e a beleza do seu coração. E não que ela possa se guiar na brancura dos seus adornos e do seu vestido. Isso não significa que ela não deva vestir-se de noiva. Então o apóstolo Pedro está dizendo isso aqui, ele não quer dizer que a mulher não possa usar joias. Que a mulher não possa usar joias, não é isso que ele quer dizer. Mas ele está dizendo que a beleza da mulher deve ser o seu interior. Ela deve transparecer a sua beleza interior. Ela deve ganhar o seu marido, que ainda não é cristão, com o seu testemunho, com a sua conduta de mulher de Deus. Porque o marido que não é crente, ele vai observar a vida da irmã que acabou de ser chamada por Cristo, de ser convencida pelo Espírito Santo, ele vai observar. Nossa, como a minha mulher mudou. Aquela mulher que queria ser o cabeça da casa, que queria tomar a minha autoridade, ela mudou. Estou observando o seu comportamento e vejo que ela é diferente. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer. Muito bem, meu querido irmão Leonardo Moraes. Muito obrigada. Deus abençoe. Então nós vamos aqui. Isso não significa que ela não deva se vestir de noiva. O curioso é que o texto também fala de frisado de cabelo e vestimentas belas. Por quê? Porque será que aqueles que proíbem as joias não proíbem de pentear os cabelos e de usarem roupas bonitas? É proibido usar as joias, mas não é proibido comprar um sapato muito caro, comprar um sapato de marca da melhor que tiver, uma bolsa muito cara. Por que não proíbe de usar isso? Por que não proíbe de comprar uma roupa mais cara que tem na loja? Proíbe usar as joias, mas não proíbe de usar uma bolsa cara. Não proíbe de usar um sapato muito caro. Não estou dizendo que isso é pecado. Você tem dinheiro, você compra o que você quiser. Nem por isso que você tem condições de usar uma bolsa cara, um sapato caro, uma roupa cara. Deus não está com você. Deus não se agrada disso. Não é isso que eu quero dizer. Mas eu quero dizer aqui que para aqueles que proíbem o uso de joias, por que eles não proíbem também das cristãs também usarem sapatos caríssimos, roupas caríssimas, bolsas caríssimas? Tudo isso também, como eles veem também, são adereços. São adereços. E por que vai proibir frisar o cabelo? Por que vai proibir vestimentas belas? Porque muitas vezes nós vemos que isso é caso apenas de hipocrisia. O outro texto também que eles usam é o de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Vamos ver. Da mesma forma, quero que as mulheres tenham discrição em sua aparência. Basta nós lermos a palavra. Da mesma forma, quero que as mulheres tenham discrição em sua aparência, que usem roupas decentes e apropriadas, sem chamar a atenção pela maneira como arrumar o cabelo, ou por usarem ouro, pérolas ou roupas caras. Vamos ver.
A interpretação é semelhante ao texto de 1 de Pedro que eu acabei de ler, já comentado. Paulo não diz que é pecado o uso de joias, vestes bonitas e cabelo arrumado. Ele diz que deve haver modéstia e boas obras. Está lá no versículo de número 10. Ele diz que a mulher deve haver uma modéstia na forma da mulher se arrumar. Deve se vestir decentemente. Aonde é que uma mulher que está vestida de calça comprida, ela não está vestida decente? Aonde é? Uma calça comprida, que ela não esteja imoral, que ela não esteja causando luxúria nas pessoas que estejam observando, sensualidade, essa palavra que eu queria usar, que esteja causando a sensualidade. Aonde é que essa mulher não está bem vestida? Muito pior é eu proibir alguém de usar calça e a pessoa usar uma saia que está muito curta, muito apertada, mostrando as curvas do corpo, curtíssimas, que tem que, para se sentar, tem que usar a Bíblia como tampão ali para cobrir a sua nudez. Eu acho que isso é pior. Uma mulher de calça, ela pode se sentar em qualquer lugar. Ela pode andar de moto. Se Deus o livre acontecer dela levar um tombo na rua, ela está vestida porque ela está de calça comprida. Não vamos usar de hipocrisia. Muito pior são as saias justas, que se usam por aí curtíssimas, coladas, e ainda andam de moto. Que você, por passar por perto dessas pessoas, você tem que virar o rosto. Porque se você fixar e olhar para ela, você termina vendo as peças íntimas dessa pessoa. Nós temos que ser sinceros. Temos que ver o que a palavra de Deus diz. As vestes bonitas. Vestir-se com decência. A calça comprida não vai colocar uma mulher cristã no inferno. Porque senão a salvação seria pela roupa que eu uso, pelas minhas obras. E nós vemos que a salvação do começo ao fim, ela vem de Deus. Ela pertence a Deus. Ela não pertence a mim. Não sou eu que quero ser salva. A gente já ensinou isso aqui na palavra de Deus muitas vezes aqui. Inclusive nós falamos sobre os 5 solas. Terminamos semana passada. E aí nós vemos aqui nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: Paulo não diz que é pecado o uso de joias, vestes bonitas e cabelo arrumado. Imagine, eu digo que sou cristã e eu fico sem lavar o meu cabelo, com o cabelo todo embaraçado, ando com uma roupa qualquer, arrastando lá nos pés, com aquelas roupas toda estampada, no meio da rua, que alguém vê e pensa que eu sou uma zebra. Alguém vai dizer: quem é essa mulher? Mas quando uma mulher anda com o cabelo penteado, escovado, pintado, maquiada, bem vestida com decência, não causando sensualidade, mas ela anda bem vestida, alguém vai dizer: olha como essa pessoa é. Ela é cristã, mas nem por isso ela anda desleixada, como diz aqui o nosso ditado popular. Ela não é aquela... Alguém vê uma mulher toda desmantelada. Que mulher desleixada, que mulher desmantelada. Causa até vergonha para o seu marido. E é muito bonito uma mulher andar arrumada, cabelo escovado, pintado, maquiada, uma maquiagem que não cause tanto assim, cheguei, como nós dizemos assim. Isso é muito lindo, a mulher andar assim, bem arrumada. Cuidar. Será que os produtos de higiene também não é vaidade, como alguns dizem aí? Usar brinco é vaidade, calça comprida é vaidade, usar batom, usar joia é vaidade. Mas lavar o cabelo com shampoo e usar o melhor creme, o melhor hidratante, não é também o melhor hidratante corporal para andar cheirosa? Não é também?
Então, se não pode usar maquiagem, e já nós vemos hoje em dia como estão as coisas. Não pode usar maquiagem nem joia. Mas as irmãs vai caladinha e pinta o cabelo. Pode pintar o cabelo, mas não pode usar maquiagem. Eu posso usar calça durante o dia na rua. Mas quando eu vou para a igreja, eu tenho que vestir um vestido, uma saia. Porque o líder não permite eu chegar dentro da igreja de calça comprida. Que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Será que nós não estamos sendo hipócritas? Falar uma coisa e viver outra? E aí nós vemos aqui que o apóstolo Paulo não está fazendo proibição das mulheres arrumarem o cabelo e usar joias. No versículo 10 quer dizer isso. Ele diz apenas que deve haver modéstia e boas obras. Uma mulher cristã, ela é reconhecida pela sua modéstia, pelo seu modo de falar, pela sua conduta, pelo seu testemunho. E aí nós vemos que onde é que Paulo ou Pedro quer dizer? Onde é que Paulo ou Pedro dizem que usar joias é pecado? Eu deixo essa pergunta para qualquer teólogo, qualquer líder religioso, qualquer estudioso da Bíblia. Para você dizer que é pecado, você vai ter que provar biblicamente. Você vai ter que ler comigo os contextos bíblicos e me provar que é pecado usar joias, arrumar cabelo, usar calça comprida. Você vai me provar. Eu quero prova na Bíblia. Então nós vemos aonde é que Paulo ou Pedro diz que usar joias é pecado. Você pode dizer. Vem pra cá. Está conosco também Isabela Santos, né? Nosso irmão Francisco Rafael. Muito bem, Isabela. Depois vamos passar aí, tá certo? Para ver você. Hoje a correria foi muito grande, mas vamos estar passando aí sim, para dar aquele abraço em você, viu? Tá certo? Então nós vemos aqui, eu quero que alguém me prove. Foi isso que eu deixei o desafio aqui, que é pecado. Mas você vai ter que me provar na Bíblia, que Paulo ou Pedro no Novo Testamento está dizendo que é pecado usar essas coisas. E você vai ter que me provar com o contexto bíblico, tá certo? Então vamos aqui. Tenhamos cuidado, pois Satanás também já tentou distorcer as Escrituras para sujeitar o próprio Senhor Jesus. Mateus capítulo 4, versículo de 1 a 11. O que diz em Mateus capítulo 4, de 1 a 11. Quem é que sabe me falar? Fala sobre a tentação de Jesus no deserto. Fala que Satanás, ele usou o quê? As Escrituras. Distorcendo as Escrituras para querer sujeitar o próprio Senhor a ele. Ele queria fazer isso. E nós que seguimos a Cristo, que somos cristãos, nós temos que ter muito cuidado para não estarmos distorcendo as Escrituras. Quando nós vamos pegar um versículo isolado e basear a nossa vida, querer impor às pessoas usos e costumes, doutrinas não, usos e costumes, àquela pessoa, baseado num versículo isolado, minha irmã que está me escutando neste momento, leia o contexto. Quando alguém pegar o versículo e vier impor a você que você não pode usar maquiagem, que você não pode usar pintar as unhas, que você não pode fazer o cabelo como nós mulheres falamos, fazer a unha, você pega e diz: meu irmão, você que está dizendo que é pecado, vamos sentar nós dois e vamos estudar a Bíblia. Vamos pegar o contexto bíblico em que Paulo e Pedro escreveram. Vamos ver porque foi que o apóstolo Paulo disse isso. Será que ele está proibindo? Vamos ler, irmão. Estude a Bíblia comigo. Você tem autoridade para fazer isso. Não seja enganada, minha querida. Mas analise a palavra de Deus. E aí nós vemos que o próprio Satanás quis distorcer as Escrituras, querendo sujeitar o próprio Cristo a ele. Ele disse: olha, se você pegar e ordenar, essas pedras vão se tornar em pães. Se você se ajoelhar a mim, diante de mim, e me adorar, eu te darei todos os reinos do mundo.
Se você daqui do pináculo do templo se jogar embaixo, Deus vai dar anjos para te guardar, vai te guardar ao teu respeito, não vai deixar você tropeçar. Ele usou a Bíblia. E hoje, falsos líderes estão usando a Bíblia, distorcendo as Escrituras para querer impor o seu pensamento às pessoas. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Pregou a palavra, pegue a sua Bíblia, analise, vá estudar. Nós temos hoje em dia uma ferramenta importantíssima, a internet. Vá pesquisar. Com certeza eu não vou nem chegar no ponto 2 onde eu queria. Que eu já convido você para na próxima quinta-feira estudar comigo. O segundo ponto nós vamos falar no Antigo Testamento. E lá no Antigo Testamento tem uma rainha chamada Jezabel, que as pessoas querem comparar as mulheres cristãs que usam maquiagem, as mulheres não cristãs também, com essa rainha. E nós vamos tirar toda a sua dúvida a esse respeito, tá certo? Que Deus te abençoe. Muito obrigada pela audiência. Muito bem. A forma que eu canto essa canção não altera o que tenho no coração. Aguenta um pouquinho, você por favor. Para o meu Senhor, minhas tatuagens, meu jeito de ser, não espantam, não botam pra correr. Aqueles que querem a verdade, eu já sei o que vai dizer. Eu sou diferente, pode ver. Só que dentro de mim existe um ser igual a você. Igual a você, igual a você. Que anda de terno e de gravata. Igual a você, igual a você. Que anda de carro magnata. Igual a você. Que só faz compra no shopping da Barra. Boa noite, Adeneuza. Deus abençoe. Um abraço. Ordena meus dreads, não sabe o valor. E tem um rasta na mão do Senhor. Troca a ciência. Pra falar do amor. Trocou. Fala do amor você. Neguinha, né? Tem seu estilo, não vai se calar diante daquele que quer condenar. Pois quem condena já está tão longe, Amém, Adeleuza. Até quarta. tão longe daquele Em nome de Jesus. que morreu pra dar a consciência que pode mudar, fazendo o homem amar outro ser igual a você, igual a você, igual a você, que anda de terno e de gravata. Igual a você, igual a você, que anda de carro magnata. Igual a você, igual a você, que essa faz compra no shopping da Barra. Igual a você, igual a você. Deus abençoe, meus irmãos. Arlênio Andrade, pastor Arlênio. Deus abençoe, meu querido. Igual a você, que não consegue ver, não reconhece a verdade do seu ser. Isabela. Deus te abençoe, Isabela. Não há diferença. Amanhã nós vamos aí, viu? Você e eu e você, igual a você, não consegue ser, não reconhece a verdade do seu ser. É só reconhecer
Ventura, um abraço. Muito bem, graças a Deus. Que Deus abençoe a todos, né? Um abraço para todos os ouvintes, né? Fred Menezes também aí já entrou agora. Deus abençoe. Fred Menezes, um abraço. Obrigado pela audiência. Isabela Santos, Deus abençoe a Isabela Santos também, nossa sobrinha, né? Amanhã estaremos passando aí para ver a Isabela. Pastor Arleno Andrade, quero fazer aqui um pedido ao nosso querido pastor Arleno Andrade, que no sábado de manhãzinho, quando estiver orando, apresente lá, pastor Elivan, pastor Elisângela e o ministério da Igreja Apostólica Poder da Fé, lá na oração junto com os irmãos, tá bom? Deus abençoe, também estaremos orando por você. E amanhã, escola bíblica na Igreja Apostólica Poder da Fé. Também mandamos um abraço para o nosso querido irmão Leonardo Moraes, né? Deus abençoe o nosso querido irmão pelo carinho da audiência. Deus abençoe nosso querido irmão Edileuza Santos, Eduardo Ventura, Ana Souza, todos que estiveram aí conosco, né? Nossa irmã Nasa Araújo, Leonardo Moraes, Deus abençoe, meu querido, né? Todos que estiveram nos ouvindo pela internet e também pelo nosso pela imprensa FM. Então, estamos chegando aos momentos finais do nosso programa, mas na próxima semana a pastora Elisângela vai continuar com esse tema, né? E ainda há um pouquinho de tempo, eu quero falar. Participe das reuniões da Igreja Apostólica Poder da Fé. Nós temos reuniões no domingo, nós temos reuniões na terça, nós temos reuniões na sexta. Amanhã, escola bíblica. Vá e leve sua família. Se tiver alguma dúvida na palavra de Deus, nos procure. Entre em contato conosco, o pastor Zé Ivan e Elisângela. Estamos à sua disposição para tirar qualquer dúvida que você tiver na palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus. E o ganhador foi a nossa querida Nayara, porque ganhou o brinde de hoje. E para a semana estaremos fazendo mais sorteios. Então, que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus, e até a próxima semana, se assim o Senhor Jesus nos permitir, quarta e quinta, 21 horas. Compartilha aí essa live, essa pregação, para que chegue a muitas pessoas, em nome de Jesus. Deus abençoe. Pai soberano, eu estou aqui. Agora 11 horas, 8 horas. 8 horas. Da manhã. Deus abençoe, meus irmãos. Um abraço. Deus abençoe a todos. 8 horas da manhã.